que é uma fratura por estresse? Como ela acontece? Qual o diagnóstico? Quais são os fatores de risco? Como se trata? Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta da High Performance, especializada em ortopedia e esporte, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal da High Performance. Você que está nos conhecendo através desse vídeo, ou você que já nos acompanha, lembra que se você gostar desse conteúdo, compartilhar com alguém que vai se beneficiar dessa informação, curtir os vídeos e também fazer a sua inscrição aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, o que é uma fratura por estresse? Primeiro, é importante que a gente saiba diferenciar os tipos de fratura. A fratura é uma lesão que acomete o osso e ela pode ser dividida em fissuras, que é aquele famoso trinqueio, quando eu não tenho um traço de fratura completo, ou seja, eu não tenho um traço que rompe o meu osso de uma ponta a outra. Ele cruza um pedaço, porém uma das corticais, que é a parede óssea, fica intacta. Depois ela pode ser uma fratura completa, quando nós temos a ruptura completa dessa estrutura óssea. E temos então a fratura por estresse, que nós não temos a ruptura total da estrutura óssea, nós teríamos o que seria mais como um afundamento. Porém, como essa fratura por estresse acontece? Uma fratura por estresse, ela se dá por sobrecarga, ou seja, quando eu coloco muita força, quando eu dou uma carga excessiva para minha estrutura e ela não tem tempo de se recuperar. É uma fratura relativamente comum no meio esportivo, representa 10% de todas as lesões e ainda mais comum entre os corredores. Então, 70% das lesões em corredores são fraturas por estresse. Dentro dessas ainda, as regiões mais afetadas são os membros inferiores. Os ossos mais suscetíveis são a tíbia, os metatarsos, que são os ossos do pé, também o fêmur e a fíbula, porque são ossos que recebem ali sobrecarga, precisam amortecer o impacto. Também pode acontecer na coluna e em outras estruturas, porém com uma frequência menor. E se engana quem pensa que só os corredores podem sofrer com fratura por estresse. Outros praticantes de esportes como ginástica, tênis, balé, que sofrem impacto, também estão suscetíveis a essa lesão. E ela também pode acontecer na população normal, que não faz prática de nenhuma atividade esportiva. Porém, a gente precisa avaliar alguns outros fatores que eu vou falar no decorrer do vídeo. Então, o que acontece? Quando nós fazemos uma determinada atividade, todas as nossas estruturas do corpo vão receber um determinado tipo de impacto. Então, nossa musculatura, nossos ligamentos, nossos ossos estão preparados para receber uma certa quantidade de impacto. Porém, quando eu dou excesso de impacto, a sobrecarga, o overuse para a minha estrutura sem que ela esteja preparada, ela, no caso o osso, ou a musculatura, que ela é responsável por absorver uma quantidade desse impacto, ou seja, se eu estou correndo ali com uma frequência alta e eu não tenho um bom trabalho de fortalecimento, minha musculatura está fraca. Então, esse conjunto de fatores, associado à falta de descanso e algumas outras coisas, vai levando com que esse osso sofra, a gente vai usando ali a massa óssea, não descansa o suficiente, ela não consegue repor, e você vai dando aquela carga ali repetidamente, até que se forma o que a gente chama de um edema ósseo, que seria o primeiro estágio dessa fratura por estresse, você já machucou esse osso. E aí, feito esse primeiro machucado, o que vem então de sintomas pra gente? Fratura por estresse é uma lesão de difícil diagnóstico, por quê? Inicialmente, o praticante do esporte ele vai começar a sentir dor durante o treino, só que essa dor ela vai passar no repouso. Inicialmente, ela não vai limitar. Porém, com a manutenção dessa carga nessa estrutura, essa dor vai piorando, depois ela começa a não passar mais no repouso, ela começa a aparecer antes na prática esportiva, até o momento que ela começa a levar a queda da performance e a pessoa pode até não conseguir mais praticar o esporte, que é o momento que ela vai procurar o médico, e aí é onde se faz o diagnóstico. E esse diagnóstico é feito através de uma avaliação de vários fatores, que são os fatores de risco e o treino desse paciente.
Então, o que a gente encontra de fatores de risco para fraturas por estresse? Primeiro, então, ser praticante de algum desses esportes que eu comentei com vocês. Segundo, mudanças bruscas de treino. Então, se você não praticava esporte, você não corria e começou a correr de repente e começou com esse sintoma, pode ser um fator. Ou se você já é praticante do esporte, mas fez um aumento de volume de treino muito grande, mais do que 10% por semana, que é um indicado, um fator de risco. Se você não faz um trabalho de fortalecimento, fator de risco. Outras coisas importantíssimas a serem investigadas. Então, se você já teve outras lesões, principalmente se você já teve outra fratura por estresse, principalmente nos últimos 12 meses. Então, isso é um fator bem importante a ser analisado. Outros fatores de risco. Então, a gente divide esses fatores em causas externas, né, que nós podemos controlar, e algumas outras internas que a gente não tem controle. Então, se sabe que a prevalência dessas lesões, ou seja, ela acontece mais em mulheres por diversas questões. Sabemos também que mulheres que sofrem de amenorreia, que é essa ausência da menstruação, não por quando você escolhe, você faz uso de uma medicação hormonal para não menstruar. Quando você tem amenorreia por alterações metabólicas, baixa nutricional, alta prática esportiva, até a gente já falou aqui da tríade da mulher atleta em outros vídeos. Então, isso é um fator de risco aumentado para fratura por estresse. Questão nutricional independente, baixo índice de baixa ingesta de nutrientes, se você já passou, por exemplo, por uma cirurgia bariátrica, se você tem algum déficit nutricional, alguma alteração endócrina importante, tudo isso é investigado também. Se você já tem, principalmente na população mais velha, alguma alteração de massa óssea, como osteopenia, então todos esses fatores vão ser investigados e são fatores de risco para as fraturas por estresse. Outros pontos importantíssimos, então o tipo de calçado, então se você faz um calçado que também não favorece seu amortecimento, ou ele te joga a ter mais impacto para um lado, mais impacto para o outro, então muito cuidado com isso. Sapatos já muito gastos, então se você corre é importante fazer a manutenção, a troca ali do seu material esportivo, do tênis, praticantes de outras atividades também. Fortalecimento importantíssimo para todas as modalidades esportivas. Não adianta só você querer colocar o seu corpo para receber impacto, é um erro que muita gente comete, e não preparar as estruturas para isso. Outros pontos que são importantes são, se você tem alteração de mobilidade de alguma das articulações, principalmente da articulação de pé e tornozelo, se você tem diferença de comprimento de membro inferior, ou seja, se um lado tem uma discrepância do outro, que pode ser significativo, então isso também pode alterar a sua biomecânica e fazer com que você fique mais predisposto a ter uma fratura por estresse. Alterações biomecânicas do seu gesto esportivo, alterações estruturais fisiológicas que nós temos, como o valgo, como antiversão da cabeça femoral. Então, nós sabemos que são fatores de risco. Não quer dizer que se você tem um desses fatores, você vai ter a fratura por estresse. Geralmente, ela acontece por um conjunto de fatores. Por isso que a gente faz toda essa investigação para o momento do diagnóstico. Por último, atualmente, a gente encontra muitos pacientes que acabam menosprezando um pouco o descanso. Então, acham que quanto mais treinar, mais rápido eles vão ter aquela performance. E a gente vê que todos os protocolos atuais, todos os estudos nos trazem a importância do recovery, a importância desse aumento gradual do volume de treino nas semanas que antecedem as corridas, as provas de qualquer modalidade. A gente tem uma diminuição de treino, porque você tem ali o período de subida, depois você tem o período de manutenção. Não adianta você querer ganhar muito nas vésperas de uma prova. Então, tudo isso é importantíssimo a ser respeitado. Agora, vamos falar em relação ao diagnóstico. Então, você chegou, são analisados esses fatores de risco, o médico suspeitou de uma fratura por estresse, ou até mesmo na fisioterapia, porque como ela é uma lesão que não é incapacitante, alguns pacientes, principalmente que já fazem tratamento, podem chegar com a gente.
Quando a gente identifica essa red flag, essa bandeira vermelha, a gente encaminha para o serviço de saúde e para um exame de imagem, que para fratura por estresse, o padrão ouro é a ressonância magnética. Por quê? Dependendo do estágio, na radiografia muitas vezes não é conseguido avaliar esse edema ósseo ou qual o grau de comprometimento. Então, ressonância magnética, e alguns médicos também pedem a cintilografia óssea para realizar essa avaliação. Feito então o diagnóstico de fratura por estresse, vamos iniciar o tratamento. Como nós estamos falando principalmente de uma população muito ativa fisicamente, nós trabalhamos com o que nós chamamos de repouso relativo. O que isso significa? Então, é importante que se tire a sobrecarga dessa estrutura. Não necessariamente o paciente vai precisar de uma imobilização, em alguns casos sim. Porém, mesmo com essa imobilização, a gente consegue e é extremamente necessário que se faça manutenção de força de estruturas que não estão diretamente envolvidas na lesão e que se mantenha o trabalho cardiorrespiratório desse paciente também em atividades como uma natação, uma bicicleta. Aí vai ser avaliado em cada caso, dependendo de qual que é a localização da sua fratura, qual que é a condição clínica, que estágio você está. Tudo isso vai ser conversado e esse plano de tratamento vai ser traçado em equipe, né, com a equipe multidisciplinar que te acompanha. Mas é importantíssimo que esses pacientes se mantenham ativos e esse período de repouso relativo ele vai durar mais ou menos de 6 até 8 semanas, que é o período que a estrutura leva para consolidar. Algumas pessoas eventualmente podem precisar mais. Regiões do corpo, como por exemplo, segundo metatarso, são regiões um pouco mais críticas, eventualmente precisa ter um olhar mais tranquilo. Alguns pacientes podem precisar de uma abordagem cirúrgica, embora não seja tão comum dentro do tratamento das fraturas por estresse. É importante saber que isso pode acontecer. Por isso, é importantíssimo que assim que você comece a ter sintomas, você procure um serviço de saúde, o seu médico de confiança, o seu fisioterapeuta, para que essa avaliação seja feito o diagnóstico correto e você comece o tratamento o mais rápido possível. E no caso dessa lesão, que se tire a sobrecarga o quanto antes, para que você se recupere o quanto antes e não precise, por exemplo, passar por um procedimento cirúrgico. Então, passadas essas semanas críticas, que a gente vai fazendo esse trabalho de manutenção de cardio, de fortalecimento das outras estruturas, se começa então a liberação gradual novamente para o esporte. Então, isso de novo tem que ser acompanhado pela sua equipe, o treino tem que ser evoluído gradualmente. Então, você não vai voltar para o patamar que você estava. A gente vai precisar diminuir pelo menos 50%, eventualmente até mais, dependendo da sua condição clínica, do que você fazia, do seu treino pré-lesão. Feito isso, ficando bem, você não tendo queixas, não tendo novos sintomas que surgiram que aquela lesão, que aquela estrutura está sofrendo novamente, voltamos para a evolução gradual de aproximadamente 10% de evolução por semana, que é o que a literatura nos mostra que é seguro, até que você consiga de novo chegar ali num patamar mais competitivo e evoluir novamente os seus treinos. Fratura por estresse é uma situação muito comum no nosso cotidiano. A gente tem que tomar muito cuidado para que essa lesão não seja negligenciada, nem esses sintomas. Então, novamente, se você faz prática de qualquer modalidade esportiva e começou a sentir dor no treino, essa dor foi aumentando, começou a ter dor no dia a dia, ou mesmo se você não faz prática de nenhum esporte, mas está com algum sintoma estranho, uma dor ali que se repete, que está piorando ou que ela não passa, mesmo que seja de uma intensidade que não atrapalhe tanto as suas atividades de vida diária, investigue, porque pode não ser uma estrutura comprometida, porém, se não tratado, pode levar a uma lesão estrutural e a gente tem que tomar outras medidas em relação a isso. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final desse vídeo. Espero que tenha sido útil, que tenha te ajudado e nós nos vemos na próxima semana.